Eu só conheci o Dr. Sá Carneiro depois de 25 de Abril. Eu vivia exilado na Suíça até 1974 portanto, não o conhecia. Mas chegavam à Suíça, onde eu vivia, eu e alguns amigos exilados também, chegavam-nos rumores, chegavam-nos ecos da atuação de Francisco Sá Carneiro, sobretudo naquela fase após 1968-69, com a chegada de Marcelo Caetano ao poder. E já naquela altura separava-nos uma percepção diferente do ponto de vista político, na medida que eu considerava, na altura, que não era possível qualquer evolução do regime, que o regime teria que ser derrubado, para dizer em poucas palavras, enquanto que naquela altura, em 1969, a percepção era de que Francisco Sá Carneiro e os seus amigos, que vieram depois a constituir aquela ala liberal de deputados, ou que estavam ligados à SEDES, por exemplo, parecia-nos, ou a nossa sensação, o nosso entendimento era que Francisco Sá Carneiro considerava que era possível fazer evoluir o regime para formas mais liberais ou para formas mais próximas da democracia, ou pelo menos que um debate democrático, um debate mais aberto, pudesse ter lugar na sociedade portuguesa. Eu creio que rapidamente, em pouco tempo, 2 anos, Sá Carneiro e os seus amigos, Pinto Leite, por exemplo, perceberam que não era possível, que o regime estava fechado, continuaria fechado, que aquilo que se chamou vulgarmente a Primavera Marcelista terminou muito cedo, foi uma estação que durou muito pouco tempo. Havia o problema da guerra, essencialmente era o problema da guerra no ultramar, mas a polícia mantinha-se, apesar das mudanças de nomes, e Francisco Sá Carneiro, a meu ver, já percebendo que a evolução não era possível, ele persistiu, com invulgar coragem para a altura, ele persistiu e eu creio, ou ficava-se com a impressão de que ele queria levar a crise até às últimas consequências. E utilizando a sua posição de deputado e o seu acesso à imprensa, por exemplo, nos artigos do Expresso, que ele começou a escrever um pouco mais tarde, ou na atuação como advogado ou como cidadão, ficava-se com a impressão de que ele queria abrir crises umas atrás das outras, algumas delas nos pontos muito sensíveis do regime, para tentar adquirir, ganhar alguma coisa. Eu lembro-me da atuação dele relativamente às prisões, por exemplo, aos direitos democráticos, à censura, a tentativa de criação ou de abatimento ou desbatimento da censura na altura. Não sei se foi ele o autor, mas era uma das pessoas que estava muito envolvidas na apresentação de projetos de lei sobre a liberdade da imprensa, por exemplo, e garantias dos cidadãos. E ficou-se com essa impressão. Ele já sabia que não era possível, mas continuava, porque era o seu dever, porque era a sua convicção. Eu creio que o papel dele foi um papel particularmente importante, na medida em que congregou à volta dele e dos seus amigos, uma vez mais o Pinto Leite sobretudo, congregou algumas pessoas nas SEDES, no Expresso, nesse grupo da ala liberal, em outras formas de debate ou de discussão, seja no Porto, seja em Lisboa, começou a congregar pessoas que estavam tradicionalmente ou caladas, ou silenciosas nas suas vidas, no seu trabalho, ou que estavam muito ligeiramente ligadas ao regime, ou ligadas a Marcelo Caetano, mas sentiram que havia ali uma espécie de alta pressão e se aproximavam dele. A facilidade com que ele, após o 25 de Abril, rapidamente decidiu, com o Francisco Balsemão e o Magalhães Mota, criar o PPD, na altura, mais tarde PSD, essa facilidade e a facilidade com que acorreram tantas pessoas imediatamente à criação do partido, sem que houvesse uma tradição militante antiga, que não havia, quase nenhuma, mas essa facilidade e essa criação quase repentina do partido, a meu ver, resulta diretamente do trabalho de Sá Carneiro nos últimos 4 ou 5 anos do antigo regime. Uma vez mais, apesar da nossa percepção diferente, sobra desse episódio da vida de Sá Carneiro uma nota de coragem, de persistência. Neste sentido, vale a pena levar certas lutas até ao fim, mesmo quando se sabe ou quando se pressente que elas poderão não vencer, mas que vale a pena para o exemplo. E esse exemplo de Sá Carneiro é um exemplo durável e que pode, com analogias, aplicar-se a muitas outras situações da vida. Vale a pena lutar, vale a pena dizer, vale a pena falar, vale a pena não ser conformista, mesmo correndo riscos.
Hoje, em democracia, os riscos não são os mesmos, mas, infelizmente, ainda há riscos de se falar, ainda há riscos de agir e de ser independente, mas ele, naquela altura, os riscos eram maiores e ele correu esses riscos. E isto é uma lição que fica para sempre. Dar o exemplo e correr riscos, não ser conformista. Depois do 25 de Abril, há um ou outro facto notável que pode pertencer a esse legado de Francisco Sá Carneiro. Curiosamente, a minha convicção pessoal não é não é um legado de que muitas vezes se fala, mas eu acho que é com facilidade, que é o seu legado de estadista. Ele não teve tempo para deixar realmente um legado de estadista. Ele terá sido primeiro-ministro, não sei se chegou a fazer um ano inteiro, preparava-se para ganhar as eleições e depois, então, sim, ter uma legislatura completa, ou ter mais anos de governo. E então, sim, teríamos podido ver, na serenidade de uma legislatura completa, no trabalho mais completo, poderíamos apreciar cabalmente as suas eventuais qualidades de estadista ou não. O que sobra para mim como legado muito importante deste período de 74 até à sua morte, o que sobra é o seguinte: em primeiro lugar, mais uma vez, a valorização do inconformismo. Por várias vezes, entre 74 e 77, ele abriu crises de ruptura, de não aceitar certo tipo de imposições, seja dos militares, seja do governo, seja dos comunistas, seja da extrema-esquerda, seja até do PS, ou seja de quem for. Não aceitar imposições e resistir, contrariar, ser inconformista. E isso, em política, é um capital fabuloso. E esse é um legado dele. Não será a única pessoa inconformista em Portugal, com certeza, mas do itinerário político dele, mais uma vez, é o grande ponto que sobra e uma grande lição, se quiser. Este inconformismo implica sempre coragem. E houve um período, entre 74 e 75, em pleno processo revolucionário em curso, como se dizia na altura, houve ali um período em que havia riscos. Portugal não conheceu grandes fenómenos de violência, no sentido clássico do termo, mas conheceu fenómenos próximos do terror. Isto é, quando uma pessoa é presa sem saber porquê, quando uma pessoa vão buscar pessoas a casa às 4 da manhã, às 6 da manhã, com ou sem mandato de captura, com mandato de captura em branco, quando pessoas chegavam a casa e viam a sua casa ocupada, quando chegavam às suas terras e viam as suas terras ocupadas ou as suas empresas. Isto é um fenómeno de terror, que é uma pessoa não saber quais são as regras do jogo, não saber o que a lei o defende, não saber qual é o direito que se aplica. Portanto, havia riscos reais nessa altura e Sá Carneiro mostrou mais uma vez coragem e vontade de correr os riscos em nome das suas convicções, das suas crenças. O segundo legado diz respeito à vontade muito firme de criar um poder civil. Naquele período, entre 74 e 76, 77, houve várias tentativas, vários apelos de criar formas estranhas de poder, como se criaram em alguns casos, de fazer uns pactos entre os partidos civis e o movimento das Forças Armadas, ou as Forças Armadas, através do governo ou dos governos provisórios, através dos oficiais do Exército, e ele, apesar de uma vez ter assinado um acordo que todos os partidos tiveram de assinar, senão nem sequer podiam concorrer às eleições e fazer a Constituinte, e Sá Carneiro era sempre a tentar contrariar a ideia de que era possível criar um poder político democrático que não fosse exclusivamente civil e que fosse um poder político democrático marcado por uma espécie de hipoteca, uma espécie em que os civis e os políticos e o soberano popular ficaria refém de uma decisão militar. E creio que, nesse aspecto, Sá Carneiro mostrou mais uma vez o inconformismo, a resistência e a vontade de prosseguir as suas lutas, correndo riscos, e isso é também um legado importante. Eu conheci pessoalmente Sá Carneiro nesse período, a partir de 76, 77, quando eu exerci funções do governo, no primeiro governo constitucional. Era um governo monopartidário, era um governo minoritário do Partido Socialista. E, nessa altura,
entre muitos outros combates, um deles era o combate da reforma agrária e do arrendamento rural, e o governo precisava de maioria parlamentar para aprovar as novas leis. Era necessário ter a maioria parlamentar. E no governo foi decidido, com a minha total e absoluta colaboração e participação, e a autoria não me competia, decidimos que a lei deveria ou poderia ser aprovada em cooperação com o PPD da altura. Havia várias possibilidades de fazer uma aliança à esquerda ou fazer uma aliança com o CDS, mas a decisão foi tomada através de negociações longas e muito difíceis e muito duras negociações, aprovar a lei da reforma agrária, aprovar a lei do arrendamento rural. Eu tive várias sessões de discussão e de conversa e de negociação com o Dr. Sá Carneiro. Depois a parte mais técnica das leis e mais política agrícola, se quiser, foi com outras pessoas do PPD na altura, mas a parte política foi essa. E é muito curioso porque as negociações foram muitíssimo difíceis e eu tive a ocasião de verificar, neste caso diretamente, que Sá Carneiro era um homem muito difícil. Era convicto, tinha as suas ideias. Eu julgava na altura, achava mesmo mais que além disso tudo era teimoso, para não dizer casmurro, porque o problema, Sá Carneiro queria na altura fazer um acordo global com o Partido Socialista e que não fosse um acordo puramente pontual. Isto é, naquela altura, como hoje, se volta a ver, ou várias vezes se viu, um governo minoritário tenta fazer uma lei com um partido e depois uma outra lei com outro partido, uma à esquerda, uma à direita, para se manter durante o tempo. E Sá Carneiro dizia, não senhor, e disse-me a mim, como disse ao primeiro-ministro da altura, Mário Soares, eu quero fazer um acordo com o PS, com ou sem participação no governo, isso ficará para se ver depois, mas quero um acordo global. Eu não quero fazer um acordo sobre este assunto e não haver acordo sobre outro assunto qualquer. Eu devo dizer que o que eu queria era um acordo sobre a reforma agrária, sobre o arrendamento rural, era o que eu precisava absolutamente. Interiormente eu pensava que era melhor para Portugal fazer também um acordo de caráter global. E nessa altura, dentro do Partido Socialista e dentro do governo, havia de facto duas sensibilidades. A sensibilidade mais defendida pelo primeiro-ministro e alguns ministros, que era a de que íamos prosseguir nessa via minoritária e ir fazendo acordos à esquerda e à direita, e havia outra sensibilidade de que eu era uma das pessoas com outros ministros que dizíamos, não senhor, nós precisamos de fazer uma coligação para assegurar um governo maioritário, porque a situação política, social e económica de Portugal após a Revolução era muitíssimo difícil. Venceu o primeiro-ministro, como é óbvio e evidente, mas conseguiu-se, caso raro, conseguiu-se aprovar a lei em conjunto entre o PS e o PPD na altura. E é muito curioso porque nessa altura Sá Carneiro era deputado e faltou à votação da lei da reforma agrária e do arrendamento rural. E pediu-me uma conversa privada que tivemos no Parlamento e ele explicou-me, António, eu gostava de votar esta lei, eu gostava de poder votar esta lei é boa, é uma lei de bom entendimento entre os nossos dois partidos, fez alguns elogios à ação política que se estava a levar a cabo nesse capítulo, mas depois disse, mas eu não posso votar esta lei, porque se eu voto esta lei, aliás, o partido em maioria queria votar a lei. Eu não posso votar esta lei, porque se eu voto esta lei assim, eu fico refém desta ideia de que só há relações entre os dois partidos para um caso ou para o outro e não um acordo global. E assim foi, ele não votou a lei da reforma agrária, o partido votou, o PPD na altura votou e a lei foi a lei da reforma agrária e do arrendamento rural. Foram aprovadas, mas ele teve a presciência, por um lado, de que havia um problema global que ele queria tratar e que não era naquela sede que ele devia tratar, e ele queria manter-se livre, ele não queria ficar refém de ter votado aquela lei e, portanto, de ter caído, entre aspas, na armadilha dos acordos pontuais. Ele foi muito delicado comigo, nesta conversa privada que tivemos, e eu fiquei com muito boa impressão dele e disse, sim senhor, você tem razão, talvez eu fizesse a mesma coisa, talvez eu também não votasse para não ficar refém, e isto, mais uma vez, daqui também se retira outra lição, outro exemplo, que é a vontade de não impedir que algum progresso se faça, e fez-se progresso nesse aspecto, mas ao mesmo tempo a vontade de não ficar refém, e portanto de permanecer um homem livre relativamente
aos acordos políticos feitos. Mais tarde, meados, finais de 78, eu e um grupo de amigos, nomeadamente o José Medeiros Ferreira, entramos em dificuldades e em incompatibilidade e em desacordo político com o Partido Socialista e com o Dr. Mário Soares e criámos um grupo reformador. Esse grupo deu origem a um pequeno movimento, um movimento reformador, e estava a AD a ser criada, a ser preparada, e o Francisco Sá Carneiro, com quem eu tive, entretanto, algumas reuniões a sós, a dois, como também tive uma ou duas reuniões com ele e com o Freitas do Amaral e Gonçalo Ribeiro Teles. Eu fui convidado pessoalmente, mas o movimento reformador foi convidado a aderir à AD e a fazer parte da AD. A AD, naquela altura, tinha o PPD, o CDS e o Partido Popular Monárquico, e o quarto membro da AD seria o movimento de reformadores. Nós entendemos, eu e o Medeiros Ferreira entendemos que não deveríamos formar parte do núcleo duro da AD. Tínhamos saído do Partido Socialista, não queríamos estar a entrar diretamente noutro partido ou numa coligação desse género, mas queríamos ter um acordo político com o PPD. Não queríamos um acordo político com a AD, queríamos um acordo político com o PPD em particular. Naquela altura considerámos que o PPD tinha alguns pontos programáticos social-democratas, estávamos convencidos que era com aquele partido que era preciso fazer um acordo. Como nós pensávamos antes que deveria haver um acordo entre o PS e o PPD, agora que estávamos livres do PS, por mais fortes razões, nós entendíamos que deveríamos fazer esse acordo. As negociações, mais uma vez, foram muito difíceis, porque Sá Carneiro e os seus amigos, neste caso Freitas do Amaral e Ribeiro Teles, queriam fazer o acordo a 4, queríamos meter dentro da AD. Nós criámos ali uma espécie de processo de fixação. A discussão durou algum tempo, mas ao fim de algum tempo chegou-se a essa conclusão que era possível fazer um acordo entre o movimento reformador e o PPD. E o PPD dava-nos aos reformadores alguns lugares nas listas como independentes reformadores a título de PPDs, mas entravam na AD. Eu, pessoalmente, queria-me retirar da vida política por uns anos, o que fiz. Eu não fui deputado da AD nessa altura, mas os meus 5 amigos, os 5 amigos do movimento reformador, a começar por José Medeiros Ferreira, foram deputados nesse período de 1 ano e pouco, o tempo que durou a AD, nessa primeira fase. Notei, mais uma vez, o inconformismo, a dureza negocial de Sá Carneiro, mas, finalmente, e isso foi para mim um aspecto novo, a sua flexibilidade. Ele estava interessado em que nós entrássemos de uma maneira qualquer e foi suficientemente flexível para aceitar um tipo de acordo e um tipo de negociação que não era aquele que queria à partida. E, portanto, ver este lado flexível, maleável, dele foi uma novidade para mim que eu não conhecia antes. O senhor é um conhecedor profundo do país, da sociedade portuguesa e das transformações que a sociedade portuguesa sofreu nos últimos anos, nomeadamente desde o marcelismo. O que é que acha que Sá Carneiro diria do país que temos se fosse vivo? Acho que eu seria insatisfeito. Estaria insatisfeito. Imagino que ele reconheceria progresso e prosperidade em muitas áreas. O bem-estar dos portugueses hoje é infinitamente melhor, superior ao que era há 30 anos, há 20 anos, há 30 anos. Não há qualquer espécie de dúvida sobre isso. Acontece que na vida pública, na vida política, na vida da administração pública, da vida política em geral, há razões para uma grande insatisfação. E se Sá Carneiro tivesse hoje, com muito mais idade do que tinha na altura, se ele tivesse hoje as mesmas características, os mesmos traços de caráter e os mesmos traços psicológicos da altura, eu estou convencido que ele seria o primeiro ou um dos primeiros a exprimir a sua insatisfação, a sua inquietação com algumas coisas que estão muito mal em Portugal. E estou a pensar à cabeça e em primeiro lugar, acima de tudo, na questão da justiça. Ainda por cima ele tinha uma formação jurídica, ele tinha tradição de se ter batido pelos direitos fundamentais dos cidadãos, por uma justiça em quem se possa confiar, em quem se deva confiar, e eu creio que ele estaria hoje nas primeiras linhas no combate por uma melhor justiça e seria certamente
uma das pessoas mais insatisfeitas. É a minha convicção. E sublinho este ponto da insatisfação e do inconformismo, porque a democracia portuguesa, infelizmente, tem caminhado com um grau de satisfação ou um grau de conformismo excessivo. O que temos assistido, mais uma vez, no domínio da justiça, para não falar da corrupção, mas nem no domínio da justiça, é absolutamente insuportável. E são fenómenos destes, que dizem respeito a toda a sociedade, que são quase como o funcionamento vascular de uma sociedade, como é o caso da justiça. Eu estou convencido que faz-nos falta pessoas inconformistas como Sá Carneiro.